Hoje eu queria falar sobre mais três poderes. Três poderes. E o primeiro poder é o poder do voto. Quando uma pessoa, ela faz um voto com Deus, ela assume um voto com Deus, ela passa a ter a cobertura espiritual da parte de Deus, aonde ela for. No mundo espiritual, ela é conhecida como alguém que pertence a Deus, porque ela tem um voto com Deus. Ela não é uma pessoa que crê em Deus apenas, que tem fé em Deus apenas, porque você pergunta às pessoas quem crê em Deus, as pessoas creem em Deus, os incrédulos creem em Deus, pessoas que rejeitam até a palavra de Deus creem em Deus. Você ter um voto com Deus é você ser pertencente ao Deus Altíssimo, porque você tem um compromisso com Ele. A palavra de Deus diz que havia um profeta chamado Jonas, e esse profeta, ele tinha um voto com Deus, aonde Deus mandasse ele ir, ele iria. Esse era o voto dele, Onde Deus mandar eu vou, a direção que Deus der eu vou seguir. Esse é o voto que o profeta Jonas tinha com Deus. Mas aí um dia, Deus deu a ele uma direção, Deus deu a ele uma orientação. Vamos ler, fica mais fácil você entender. Deus disse a ele assim, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Então Deus disse para ele, olha, você é o meu servo, você é um profeta que anuncia no meu nome, então eu quero que você se dirija à cidade de Nínive e você vai clamar contra ela, você vai falar de mim naquela cidade. Só que Jonas, por não estar muito bem espiritualmente, ele tomou a decisão de fazer exatamente o oposto do que Deus mandou. O versículo seguinte diz: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Tarsis é a Espanha nos dias de hoje. Então, Deus deu a ele uma direção. Deus disse, olha, eu quero que você vá lá em Nínive, e você vai anunciar, você vai falar àquelas pessoas, a respeito da minha palavra, mas ele por si só, seguindo os seus próprios pensamentos, conceitos, ele disse o seguinte, eu vou para lá coisa nenhuma. Eu vou para Tarsis, um outro lugar, uma outra cidade, que não tinha nada a ver com o que Deus tinha dado a ele a direção. Naquele momento, ele quebrou o seu voto com Deus, porque o voto que ele tinha com Deus, é onde Deus mandasse ele ir, ele iria. Deus falava com ele, ele seguia. Deus dava a direção, e ele então atendia, ele se submetia à direção de Deus. Você vê isso acontecer nos dias de hoje, porque as pessoas, elas fazem promessas a Deus, de coisas que elas não cumprem. Eu não estou falando, porque quando se fala de voto com Deus, a única coisa que a pessoa se lembra muitas vezes, é o voto de ela pegar um envelope e prometer a Deus uma oferta. O voto que eu estou falando, até inclui isso também, mas está muito além disso. É um voto de você andar de acordo com a palavra de Deus. É o voto que você faz de seguir a direção de Deus, de obedecer a Ele, venha o que vier, aconteça o que acontecer. É o compromisso que a pessoa tem com Deus, de andar de acordo com a direção que Ele dá, com a orientação que Ele dá. Então, ela tem um voto com Deus.
ela tem um voto de servi-lo, ela tem um voto de agradá-lo, ela tem um voto de obedecê-lo. E quando a pessoa, ela sai da presença de Deus, e ela faz ao contrário do que ela disse para Deus que ia fazer, ela quebra o seu voto com Deus. Foi o que aconteceu com ele. Em seguida, quando ele estava indo para um outro lugar, pegou lá um navio e estava indo para um outro lugar, que não tinha nada a ver com o que Deus tinha dado a direção a ele, em desobediência, realmente, a Bíblia diz: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Você vê que quando Jesus estava atravessando o mar da Galileia, levantou-se uma tempestade contra ele, e os discípulos ficaram desesperados. Jesus foi lá, repreendeu a tempestade e fez-se bonança, porque aquela tempestade não vinha de Deus. Foi o mal que levantou aquela tempestade, e por isso Jesus repreendeu. Mas a tempestade que veio aqui sobre a vida de Jonas, foi o próprio Deus que levantou. Deus levantou uma tempestade contra ele, por causa do voto que ele havia feito com Deus, e tinha quebrado. Para você ver a força que tem um voto diante de Deus. Você vê a pessoa dizendo assim: olha, eu vou fazer isso, meu Deus, eu vou fazer aquilo, meu Deus, eu vou fazer aquilo outro, e chega na hora, ela não faz. A pessoa diz: não, Deus sabe, por que eu não fiz? O primeiro a dizer Deus sabe na Bíblia foi Satanás. A pessoa, ela considera a justificativa da quebra do seu voto com 1000 razões, mas a verdade é que a pessoa quebrou o voto com Deus, porque ela não quis se submeter à palavra de Deus. Ela não quis. Então Deus levantou uma tempestade contra o navio onde ele estava, e por fim, ele foi parar dentro de um peixe. A Bíblia diz: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então, alguns dizem que era baleia, ninguém sabe, o peixe, a Bíblia não diz. Seja como for, ele chegou lá no fundo do poço. 3 dias e 3 noites ele ficou naquela situação. Mas ele, a Bíblia diz que no ventre do peixe, ele fez uma oração a Deus. Vou mostrar um pedacinho da oração. Diz assim: então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Mas com voz de agradecimento, o que votei, pagarei. Ele mencionou o voto que ele tinha quebrado. O que votei, pagarei. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Então, quando ele disse: meu Deus, eu vou cumprir o meu voto. O voto que eu fiz, eu vou pagar. O voto que eu fiz, eu vou cumprir. Deus, então, falou com o peixe, e o peixe o colocou para fora. Um voto com Deus não é brincadeira. Um voto com Deus é uma coisa séria. E isso inclui também pessoas que fazem votos com Deus em campanhas. Por isso que você não deve pegar vários envelopes na igreja. Normalmente, quando eu vou dar envelope, eu digo: se você já tem um envelope, não pegue outro. Pessoa vem na segunda, pega um envelope, vem na terça, todo dia ela pega um envelope. Quando vai ver, ela tem 150 envelopes. É ou não é verdade? Sim ou não? E ela não tem como cumprir. Por quê? Porque ela faz um monte de votos com Deus,
e ela faz votos precipitados com Deus. Não pegue, é um envelope só. Se você tem um envelope, você não precisa de 2. Está entendendo sim ou não? Se você já tem um envelope, você não precisa pegar mais nenhum. Nenhum. A pessoa, ela faz votos precipitados com Deus, e ela não sabe depois como resolver aquilo. E fica com a vida enrolada. Fica com a vida travada. O voto tem uma força muito grande, pessoal. O voto que você tem com Deus te sustenta. O voto que você tem com Deus te abençoa. Aonde você for, aonde você estiver, aonde você colocar os pés, você não é uma pessoa qualquer. Você é uma pessoa que tem um voto com Deus, o Deus Altíssimo. No mundo espiritual, você é conhecido como uma pessoa que possui um voto com Deus. No seu trabalho, as pessoas que trabalham perto de você, os seus concorrentes, as pessoas que também não querem ver a sua vitória, o seu sucesso, as pessoas que torcem pelo seu fracasso, elas podem torcer. Não tem como atingir. Você tem um voto com Deus. Você é uma pessoa que leva Deus a sério. Você não tem o que temer, você não tem que se preocupar. Quando uma pessoa tentar fazer o mal a você, esse mal vai se transformar em bem. Por quê? Porque você é uma pessoa que tem um voto com Deus. Mas esse voto não pode estar quebrado. Se lembra de Sansão? Quando Sansão quebrou o voto com Deus, ele se tornou uma pessoa comum. Ele se tornou uma pessoa qualquer. Ele perdeu a sua força, porque a força que ele tinha vinha do voto que ele tinha com Deus. Está entendendo sim ou não? Então, primeiro poder dentro da palestra de hoje, o voto com Deus, que você tem que levar a sério. O seu voto com Deus. Falou, faça. Prometeu a Deus, cumpra, para que Ele venha honrar e abençoar você. A palavra diz: melhor é que não votes, do que votes e não cumpras. Entenderam sim ou não? Segundo poder, o poder do perdão. Vou falar para você por que o perdão tem poder. Porque o perdão, quando a pessoa dá o perdão, ela libera sentimentos negativos que estavam guardados dentro dela. Sentimentos tóxicos como a raiva, o rancor, a tristeza profunda, que podem estar enraizados dentro da pessoa por muitos anos. Tem gente que não fala um com o outro há muitos anos, familiares. O pai não fala com o filho, a sogra não fala com a nora. Pessoas que ficam anos e anos e anos sem falar, uma pessoa com a outra, por causa da mágoa. Às vezes aquele familiar morre e o outro parou de falar com aquela pessoa há anos e nem na morte fala. Então, quando você libera o perdão, ele é um processo que acontece quando nós encaramos e escolhemos perdoar. O perdão é um processo que dentro da pessoa vai acontecendo. Deus vai trabalhando dentro dela, Deus vai mudando a visão dela, Deus vai mudando o pensamento dela, Deus vai mudando o interior dela. E por que o perdão tem tanto poder? Porque o perdão, ele torna a pessoa filho de Deus. Se você perguntar quem é filho de Deus, todo mundo diz que é. Todo mundo diz que é. Mas eu vou mostrar para você o que Jesus disse na Bíblia. Mateus capítulo 5, ele disse assim: eu porém vos digo, Jesus falando, amai os vossos inimigos e orai
pelo que vos perseguem, para que vos torneis filhos de vosso Pai Celeste. Qual o lucro que eu tenho? Que lucro eu tenho de orar por uma pessoa que me faz o mal? Que lucro eu tenho de desejar o bem de uma pessoa que me deseja o mal? Que lucro eu tenho de querer que Deus abençoe uma pessoa que faz de tudo para me passar para trás, para puxar o meu tapete, para me ver derrotado? Que lucro eu tenho de orar por essa pessoa e desejar o bem dela? Você se torna filho de Deus, porque só um filho de Deus, uma filha de Deus, é capaz de desejar o bem para uma pessoa que deseja o mal a ela. Está entendendo sim ou não? Você se torna filho. Imagine, quem pode com você? Quem pode com você? Quem se levantar contra você vai ser envergonhado, porque você não é uma pessoa que tem fé em Deus ou crê em Deus. Você é um filho, você é uma filha de Deus. E o que te torna filho, filha de Deus? Você tem capacidade de perdoar, você tem capacidade de abençoar quem quer que você morra. Só o Filho de Deus é capaz disso. Então Jesus disse: para que vos torneis filhos de vosso Pai Celeste. Isso prospera você. Você lida com negócios, você lida com pessoas que são tranqueiras porque não são libertas. Você lida com pessoas que são falsas, que são enganadoras, que são mentirosas, que querem passar você para trás, pessoas que dão golpe. É ou não é? Essa semana a senhora mandou uma mensagem, falou: bispo, a economia da minha mãe de muitos anos, tomamos um golpe, 22 mil reais, nós perdemos tudo, minha mãe está em depressão. A pessoa fica com raiva, ela fica com mágoa, ela fica com ódio. No mundo dos negócios, é difícil muitas vezes você guardar o coração, porque você lida com pessoas trapaceiras, você lida com pessoas enganadoras, você lida com pessoas que querem passar você para trás. Sim ou não? É ou não é verdade? Quando você deseja o bem, você se torna filho de Deus. Isso prospera. A prosperidade não vem só com oração, com clamor. A prosperidade vem com atitudes como essa. Foi o Senhor Jesus que ensinou isso. Então, quando você põe em prática, você está usando o poder que há no perdão. A terceira arma, poderosíssima também. Aliás, antes até de eu falar da terceira arma, queria que você anotasse em Colossenses, capítulo 3, versículo 13, a palavra de Deus recomenda assim: e perdoando-vos uns aos outros, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. É o que diz a palavra de Deus, amém? Perdoando-vos uns aos outros, assim como Cristo vos perdoou, fazei vós também. O terceiro poder, que é indiscutível, o poder da fé. O poder da fé, você vê como a fé funciona no mundo espiritual, que ela faz acontecer no mundo físico aquilo que os homens ficam impressionados. Quando Jesus estava diante da figueira, ele procurou frutos na figueira, figos não havia nada. Jesus, usando a fé, Jesus disse assim à figueira, diz a palavra assim: vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e não tendo achado senão folhas, disse. O que ele disse? Diga com fé, o que ele disse?
nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. A figueira não secou porque alguém ateou fogo na figueira. A figueira não secou porque alguém pegou um machado e cortou a figueira. A figueira secou com o poder da fé. Jesus disse: nunca mais nasça fruto de ti. O poder da fé fez aquela figueira secar. A fé que eu tenho, que você tem, a fé que nós temos de determinar que no mundo da sua vida financeira, no mundo espiritual, aquilo que você crê, aquilo que você confia, aquilo que você acredita vai acontecer, porque a fé que nós recebemos da parte de Deus é uma fé viva, é a fé que produz o resultado. Os discípulos que estavam com Jesus ficaram assustados, ficaram espantados, porque nunca tinham visto aquilo acontecer. E Jesus disse a eles assim, ó que bacana, Jesus disse a eles: se tiveres fé e não duvidares, pode duvidar, se tiveres fé e não duvidares, tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Em outras palavras, Jesus disse: isso também funciona com vocês. Não é uma exclusividade minha. Jesus poderia dizer: olha, eu fiz isso aqui, mas vocês não são capazes não, hein? Isso aí só eu posso fazer. Jesus disse: vou falar uma coisa para vocês, os discípulos: se vocês tiverem fé e não duvidar, vocês vão fazer a mesma coisa. Amém, pessoal? É essa fé que move a mão de Deus. É essa fé que move a prosperidade, é essa fé que move a bênção, é essa fé que move o resultado. Quando tudo está perdido, quando ninguém mais acredita que você vai vencer, você usa o poder da fé e o milagre acontece. Você vê pelos testemunhos, você vê pelo que Deus tem feito. Mais embaixo, mais além, lá em Hebreus diz assim, não, isso aqui você tem que ler em pé. Fique em pé, por favor. Isso aqui tem que ser em pé. Olha só, Hebreus capítulo 11. Ele disse: pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Diga aí, o quê? Os antigos obtiveram um bom testemunho. Diga a pessoa do seu lado: pela fé você vai ter o testemunho. Pela fé, porque pela fé, pelo poder da fé, olha só o poder da fé, pelo poder da fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Então a fé que faz o testemunho acontecer. Não tem explicação. Tudo que tem explicação é milagre. Milagre não se explica. Como que aconteceu? Não sei. Eu sei que aconteceu pelo poder. Qual o poder? Pelo poder da fé. Pelo poder da fé, os antigos obtiveram bom testemunho. E nós vamos falar com Deus agora. Você vai dizer: meu Deus, pelo poder da minha fé, seja ela grande, seja ela pequena, não importa o tamanho da sua fé, pelo poder da fé, você vai ter o testemunho no nome de Jesus. Diga: está ligado. E nós vamos falar isso com ele. Primeiro poder, o poder do voto. Você tem um voto com Deus, de agradá-lo, de servi-lo, de obedecer a palavra dele. Não quebra esse voto. Você fez o voto da aliança. Quem tem aliança? Deixa eu ver. De perseverar na segunda-feira. Não quebra o seu voto. Seu voto é com Deus. Não quebra o seu voto. O segundo poder, o perdão. Guarde o seu coração. Não deixe nada sujar o seu coração. O que mais existe são situações para querer sujar o nosso coração. É, não é verdade? O que mais tem são pessoas para querer sujar o nosso coração. Guarde o seu coração. Se você tem alguma coisa no seu coração, perdoe, libere, porque isso prejudica só você. O poder do perdão. Quando você usa esse poder, você fica livre. Acabou.
você é igual um passarinho pronto para voar. Amém, pessoal? Porque você usou esse poder. E o terceiro poder, o poder da fé. A fé que move a mão de Deus.